Desenho e programação de páginas web, modelação e tudo e tudo. Já sabes que eu sou Manuel Loureiro, sou o teu professor alternativo. Continuo na mesma playlist, no mesmo dia de trabalho, por isso a mesma roupa. E vamos voltar então ao nosso sistema. No vídeo anterior, tu viste como é que nós inserimos registros numa tabela, neste caso a tabela utilizadores, e chegou o momento então de eu te explicar que esta tabela de utilizadores tem problemas. Pois é, ela tem problemas, mas esses problemas, quer dizer, podia não ter. Vamos ver se a gente se entende. A modelação de uma base de dados depende muito dos requisitos. Ou seja, depende muito daquilo que nós queremos fazer. Ponto final. Podem-te vir com histórias de primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. Isso é tudo tanga. O que interessa é que tu tens que normalizar, é verdade, deixa de ser tanga em função dos teus requisitos. Portanto, não é tanga. É uma tanga entre aspas. Esta base de dados que eu te estou a mostrar com esta tabela de users, esta aqui, assim, eu não posso dizer que ela esteja errada. Depende do que é que eu quero fazer. Agora, o que eu quero fazer é que vai-te provar que ela está errada. Porquê? Porque eu quero, certo? Eu quero que sempre que um utilizador altera a sua password, repara, quando ele faz a alteração da sua password, eu não quero permitir que ele possa usar qualquer password que já tenha usado anteriormente. Mas não é uma, duas, três vezes, nunca, nenhuma, jamais em tempo algum. É um requisito que eu estou a colocar aqui para o meu sistema, até para proteger os meus clientes, os meus agenciados, e eu digo-lhes, não, atenção que nós temos aqui um sistema de informação incrível. Nenhum dos utilizadores, quando muda a sua password, pode voltar a colocar uma password igual à que já teve. Então, a pergunta é, será que a minha base de dados, a minha tabela users e a minha base de dados, da maneira que estão montadas, permite isso? Eu acho que não. Olha, repara, olha para aqui para a tabela. Tu tens uma estrutura com username, com password, com estado. Se eu mudar, por exemplo, o teu e-mail, a password do teu e-mail de 123 para 321, ok? E se agora tu voltares a colocar 123, eu posso fazer isto. Porquê? Porque não há histórico. Então eu preciso de garantir um histórico desta operação. Para garantir um histórico desta operação, eu preciso de pensar numa coisa muito importante, que é quais são as entidades que eu tenho aqui na minha tabela. Então eu tenho claramente duas entidades. Eu tenho uma entidade que é, ou que são os users, com o seu estado e com a sua data de registro. E tenho outra, que são as passwords. E tu me dirás, mas eu sem password eu não posso fazer registro, caraças. Claro que não podes. Mas eu pergunto-te, tu podes ter mais do que uma password, correto? Podes. Não podes usar mais do que uma password ao mesmo tempo. Mas podes ter, ou ter tido. Ou neste caso, podes ter, sendo que a que tu tens que usar é a mais recente. Imagina, por exemplo, a fechadura da tua porta de casa. Podes mudar várias vezes a fechadura. Tu podes ter chaves, as chaves são tuas, mas não abrem a porta. Porquê? Porque tu mudaste a fechadura. Tu tens que ter a chave atual, a chave da tua fechadura, que abre a tua porta. Certo? É mais ou menos a mesma coisa. Por isso aqui eu vou ter que garantir que preciso de saber quais são as passwords que foram usadas anteriormente por um determinado utilizador. Por isso, eu estou aqui num conceito muito simples e muito lógico de programação de base de dados, que é o truque, na realidade, para te facilitar a vida. Tu tens sempre que fazer uma pergunta, que é se uma coluna, ou vamos chamar uma coluna, ou um campo da tua base de dados, depende do anterior e de que forma é que depende. Por exemplo, pergunta simples, um user pode ter então mais do que uma password? Ou ter tido? Pode. Ok? É a cena da chave. Pode. Tu, se és utilizador da Google, certamente já terás mudado várias vezes as tuas passwords. E ele não te deixa usar passwords que já usaste. Porquê? Porque ele guardou essa informação. Então, estamos aqui a dizer que para o mesmo user há N possibilidades de ter
passwords diferentes. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma tabela para as passwords e vamos retirar da tabela users a password. Vamos lá fazer isso então. Muito bem, então o que é que eu preciso de fazer? Criar uma nova tabela de passwords. Assim, passwords. Ok? Quantas colunas... não, aqui é pesquisar. Eu não quero pesquisar, eu quero vir ao portfólio e agora assim aqui, criar aqui em baixo. Ok? Assim. Então eu vou criar aqui uma tabela de passwords, agora está correto, e eu posso deixar lá as 4 colunas, não tem mal, eu não sei se as vou usar todas. Já sabes, se não usares todas, não tem problema. Se precisares de mais, também não tem problema. Então, nas passwords, eu vou dizer aqui que tenho 4 passwords. Não são 4 passwords, são 4 colunas. Ok. Então tens o ID, sempre ID, e sempre de autoincremento. Sempre. Ok? E sempre chave primária. Ok? Aqui. Pronto, há aqui um erro de JavaScript, não se preocupem com isto, que não afeta o nosso sistema. Deixem só dizer-vos mais uma vez. Já são muitos anos a falar nisto. Em turmas repetidas. Não, as turmas não são repetidas. A matéria é repetida em turmas. Em novas turmas, que se repete a matéria. E quando eu falo nisto, eu digo 1, 2, 3, 10, não adianta nada. As pessoas continuam muitas vezes a esquecerem-se de ir lá e marcar o auto-incremento e chave primária. Por isso tu também te vais esquecer. E se isso te acontecer, não é motivo para tu ficares triste. És como aos outros. Ok? Pronto. Vamos lá. Aqui, ID. E agora a password. Vamos escrever apenas PSW. PSW. Sabes porquê? Porquê é que eu vou escrever PSW e não vou escrever password? Porque password é uma palavra reservada do sistema. Pois é. E data também é. Notaste que na tabela anterior eu escrevi data reg? Porque data é data. E também é uma palavra reservada. E eu evito ao máximo. Eu não posso colocar palavras reservadas. Tá? Mesmo que os outros me deixem, eu não quero. Então eu não uso palavras reservadas. Vou usar PSW, que não é uma palavra reservada. E esta PSW vai ser do tipo de texto. Tal e qual como nós tínhamos no exemplo anterior. E vamos por aqui 100. Para não pensarmos muito. E agora, o que é que eu preciso de dizer também? Preciso de identificar, e aqui vem o truque, preciso de identificar o dono, ou seja, a quem pertence esta password. Portanto, então o que é que eu fiz há pouco? Eu retirei. O que é que eu estou a tentar retirar? Estou a tentar retirar da tabela dos users a password. Se eu a retiro de lá, nota que eu tenho que dizer a quem é que essa password pertence. Então, eu vou marcar aqui o ID user. Assim. E desta forma, eu estou a dizer que esta password que está aqui, deste ID user, pertence a um determinado user. Neste caso, vou usar aqui também um inteiro e não é auto-incremento aqui. Porquê? Porque ele já é auto-incremento na tabela dos users. Aqui, pura e simplesmente, ele é inteiro. E eu vou deixar ficar inteiro. E nota que não vou preencher este quarto campo. Apesar de até, se calhar, me dava jeito de meter ali uma data reg. Claro que sim, para saber quando é que ele fez a alteração, neste caso, quando é que ele registou a sua nova password. Vamos fazê-lo colocando aqui, então, um data de registro, data reg. E agora vamos passar para timestamp, porque é um timestamp, e aqui também current timestamp. Assim, temos tudo garantido, não precisamos de preencher nada aqui. O primeiro ID é de auto-incremento e é só guardar. Ok. Guardamos. Temos então a nossa base de dados neste momento com duas tabelas. A tabela dos users e a tabela das passwords. Assim, as duas. Esta ainda não tem registros. Pois não. E então, o que é que nós agora temos que fazer? Temos que fazer uma atualização à tabela dos users. Temos que retirar de lá as passwords. E vamos fazê-lo. Vamos então selecionar a estrutura da tabela users, assim, a estrutura, e vamos eliminar esta coluna da password. E sai daqui. Ok? Pronto. E agora, o que é que precisamos de fazer? Precisamos de vir à tabela das passwords e inserir os valores da password com a associação ao respectivo user. E aqui temos um problema. Mais um para resolvermos. Na realidade não é um problema, mas é uma característica. Eu tenho que garantir que o user
existe. Não posso inventar users. Eu não posso chegar aqui agora e meter aqui o número 4. Por acaso o 4 existe, mas por exemplo o número 10. Porquê? Porque não existe nenhum ID user com o número 10. Então, eu tenho que garantir a integridade da minha base de dados. A integridade referencial. Porquê? Porque este ID user que tu vês aqui refere-se, nota, integridade referencial. Este ID user refere-se a um user que existe na tabela dos users. Tá? Por isso, eu devo fazê-lo aqui. Tá? Não posso marcar isto. Então, tenho que criar uma nova. Eu tenho que fazer alterações na tabela das passwords. E uma das alterações que eu tenho que fazer é esta. É selecionar, olha ver, na tabela das passwords eu vou selecionar a estrutura e vou ter que dar aqui um valor novo ao meu ID user. Eu vou ter que dizer que o meu ID user é um índice. Índice porquê? Porque ele vai estar indexado, ok? Vai estar ligado à tabela dos users. Por isso, ele aqui vai ser ou vai se comportar a seguir como chave estrangeira. Neste momento vai ser apenas um índice. Então eu seleciono aqui ID user e pico aqui o índice. Já está. Vês que aparece aqui uma chavezinha prateada. Esta é dourada, é chave primária. Esta é prateada. Porquê? Porque é na mesma um ID de outra tabela. Percebeste esta parte? Pronto, e agora? Ele ainda não sabe de que tabela é. Eu vou ter que lhe dizer. Então vou ter que criar uma relação. Por isso temos aqui um botão, que é o Relation View. Este botão que eu vou clicar agora aqui e vou fazer então a associação entre a coluna do ID User na base de dados portfólio com a tabela Users e o seu ID. Percebeste isto? ID User na tabela Passwords depende funcionalmente da tabela Users, mais propriamente do campo ID User. Por isso eu não posso permitir que sejam colocados aqui valores de ID Users que não existam, ou se eu remover um ID User, que eu depois vou-te mostrar, que ele permaneça aqui. Se eu remover, ele também tem que desaparecer daqui, ou então não acontece nada. Vamos ver então aqui, eu vou guardar, ok? E agora, na tabela das passwords, perdão, eu não te mostrei isto, mas eu guardei, cliquei aqui no botão guardar, e agora, na tabela das passwords, eu vou inserir. E nota que agora, quando eu for inserir, ele está-me a dizer quais são as minhas hipóteses, onde é que eu posso inserir. Então eu vou começar então por marcar aqui o meu 1, 2, 3 e vou dizer que esta é a password do Manuel Loureiro. E vou executar. Ok? Então agora o que é que tu tens? Tens nada mais, nada menos que o ID User, que se eu clicar aqui ele me diz que é o M Loureiro, vês? E até posso passar para lá diretamente. Viste a ligação? Mudou para Users. Ok? Novamente as passwords aqui. Está aqui o número 1 com a password 1, 2, 3. E agora eu vou inserir mais 2 registros. Vou inserir sempre com 1, 2, 3 para não estar a pensar muito. Para o user 2 e vou fazer o mesmo. 1, 2, 3 para o user 3. Nota que o primeiro campo não é para preencher. Certo? O primeiro, como é da auto-incremento, é o sistema que incrementa. É o sistema que insere. E agora podes clicar em qualquer um destes botões e executar. E agora temos, na nossa tabela, 3 users. A password do 1, a password do 2 e do 3. Vamos inserir mais 2. 1, 2, 3 para o 4. E o 1, 2, 3 para o 5. Para o 5. E deixa-me dizer-te, é indiferente se tu escolhes deste grupo aqui, olha, deste ou deste. Isto tem apenas a ver com a ordenação alfabética aqui e neste caso a ordenação dos IDs. Percebeste isso? Tanto faz, ou um ou outro. Ok, então agora voltamos aqui para o quinto. O quinto aqui. E agora vou executar. Pronto, e agora, na tabela das passwords, eu tenho as 5 passwords dos 5 utilizadores. Assim. Certo? Ok. Agora imagina que eu vou tentar apagar um destes utilizadores. Existe este ID aqui associado
vamos por aqui. Vamos à tabela dos users. Estás a ver assim aqui? Não é esta. A tabela das passwords. Aqui. Estás a ver que há 5 users diferentes? Eu vou tentar apagar o user 5. Para tu veres o que vai acontecer. Users. E vamos remover o 5. Apagar. Ok? E ele diz-me que não posso apagar. Porquê? Porque existe uma ligação. Percebeste? Não posso apagar porque eu restringi este processo. É fixe, não é assim? Não dá mesmo para apagar. Tá? Porquê? Porque eu não posso apagar um user, porque o user é absolutamente fundamental no meu sistema. Pergunta. Então, e se eu quiser apagar outros? É diferente. Podes ver quando fizermos a vista de relação, eu vou mudar para aqui. Se nós tivéssemos mudado, eu vou forçar isso e depois vou repor para tu veres aqui na estrutura. Se nós na vista da relação tivéssemos dito que o primeiro, e não é nos users, é nas passwords. Se tivéssemos dito que este constraint aqui era do tipo cascade, para os dois, e se agora guardássemos, o que é que ia acontecer? Se eu tentar apagar agora dos users, o número 5, que está aqui, eu vou apagar, ok? E agora olha o que aconteceu na tabela das passwords. O 5 desapareceu. Percebeste? Portanto, isto é a integridade referencial. Eu não posso ter valores que não existem, ou porque eu os inseri sem eles existirem, ou porque eu os apaguei e eles estavam ligados a outra tabela. Integridade referencial com o Cascade utiliza-se em algumas situações específicas, mas a maior parte das vezes vai ser sempre por restrição. Nós não vamos poder remover. Então eu vou voltar a pôr como estava e vou novamente aqui às passwords, à estrutura, garantir nesta vista de relação que tenho uma restrição. Assim. E agora vou guardar e já está. Portanto, temos então aqui as passwords criadas. Certo? Pronto. Mas o vídeo começou com eu a dizer-te que pode acontecer que um utilizador tenha mais do que uma password. Sendo que a mais recente é que vai contar. Por isso, eu vou exatamente agora colocar 2 passwords novas a 2 utilizadores, aleatoriamente. Vamos então inserir aqui, no nosso utilizador 1, pode ser no 1, no M Loureiro, a password 321. E no utilizador 3, na Maria, a password também 321. E vou executar. Assim. Quando agora tu olhas para esta tabela, o que é que tu vês? Tu vês 6 registros nas passwords e como users tu tens 4. E dizes, então isso não está bem, há aí uma anormalidade. Não há. É mesmo isso, não há. O que acontece é que há 2 users que têm 2 passwords novas. E como é que o sistema vai saber? Esse vai ser o próximo vídeo, onde eu te vou mostrar como é que eu vou mostrar, não é? Como é que eu vou explicar ao sistema quais são as passwords que valem. Porquê? Porque se tu olhares para aqui, tu vais já dizer, olha, do 2 é 1, 2, 3. Do 3 é 1, 2, 3. Do 4 é 1, 2, 3. Mas do 1, como houve aqui uma atualização, é o 3, 2, 1. E do 3 também é. É fácil de entender. Mas como é que o computador... Como é que a base de dados vai perceber isso? Temos que programar. E como nós somos uns autênticos génios da programação, vamos fazer isso. Mas não é neste vídeo, porque mais uma vez, como tu vês, estes vídeos extendem-se. Isto é comprido. Mas é muito importante que tu percebas estes conceitos, porque são absolutamente fundamentais e, na minha opinião, são totalmente deliciosos. Tal como é a Escola Oficina, o nosso polo de formação, onde tu já sabes, te podes inscrever para fazeres formação. Ou, melhor do que isso, muito importante, se conheces alguém que precise de fazer formação, também podes recomendar, porque o nosso papel aqui na sociedade não é apenas pensarmos só em nós. Também podemos falar aos outros. Olha, sabes onde é que há um sítio aqui em Gaia espetacular para tu fazeres formação modular? É na Escola Oficina. Vai ao site e tu vais encontrar, tá? Então já sabes, o meu nome é Manuel Loureiro, sou o teu professor alternativo, estás a assistir à playlist de desenho e programação de páginas web e, por favor, não me abandones. Fica comigo e fica com a Escola Oficina.